Nosso Senhor. Que frase é essa? Vamos deixar isso para estudarmos no sábado. Então, amados irmãos, esse é o homem que tanto nos ajuda nas suas epístolas, no assunto da estagnação e no assunto das distrações ou da superficialidade, como nós falamos. Então, aí está 2 vezes a palavra perseguir. E por último, esse termo avançando está aí no verso 12, 13, parte final do verso 13. Avançando para as coisas que diante de mim estão. Avançando é uma menção única em todo o Novo Testamento. Não há uma outra referência dessa palavra aparece. Paulo a escolheu pelo Espírito Santo para colocá-la aqui, só aqui, em todo o Novo Testamento. E ela tem um significado também muito especial. Significa alguém que se esforça em um esforço excessivo para atingir, alcançar algo que está aí quase fora do seu alcance. Esticar-se é um esforço. Esse esforçar-se, que o Paulo também coloca em um dos livros, né, que ele está estudando, eu diria que é obrigação minha e de qualquer filho de Deus. É se esforçar para se desenvolver, pescando almas para Deus, pregando o evangelho. Agora, pregando o evangelho, não vai pensar que é como os religiosos fazem. Não, é no trabalho dia a dia, é lidando com as pessoas. A nós aqui na academia, qual a função de academia? Treinar. Treinar o quê? Vida espiritual. Esse é o nosso trabalho para o reino de Deus. Não é só na academia, algumas horas que estão aí gravadas no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano Cruzeiro. Não, é todo o tempo. Estudando, falando, fazendo o que a nossa a dádiva que Deus nos deu para ser engenheiro civil, geotécnico, fazendo engenharia. Então, às vezes a gente vai para uma reunião e o Espírito Santo nos guia para perceber um erro. Essa semana, se não me falha a memória, outra, fui falar lá, cadê a memória de cálculo? Como que se chegou nesse número? As pessoas ficam bravas, porque elas passam horas e horas, às vezes, chegando no número, e a gente chega lá e fala, como chegou nesse número? A pessoa tenta, vamos dizer, engabelar, ela nem percebe que está querendo engabelar. Ela não tem consciência. E a gente tem que dar consciência. No entanto, que o nosso mini treinamento, eu vou falar de coisas, todas as coisas que são quantificáveis, elas têm que ter um modelo mental para ter um modelo físico e um modelo matemático, ou seja, gerar uma memória de cálculo. Mas é o esforço que o homem faz, de, mediante um problema, ver a questão mental, física, matemática e aí ter o cálculo. Então, quando a pessoa não segue esse caminho, ela erra, ela esquece de variáveis. Eu estou entrando um pouco na linguagem matemática, mas como que eu descobri isso? Não sou eu. É o Espírito Santo que habita em mim, que pode habitar em qualquer um. Porque quando Jesus Cristo disse que ele teria que subir aos céus, que iria morrer naquela cruz, e que ao terceiro dia ia ressuscitar, e depois ia derramar o Espírito Santo, é para todo mundo. Todo mundo que quer receber o Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, precisa se arrepender. E se você está achando que você está fazendo tudo certo, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas do mundo, sejam elas quais forem, você está fazendo tudo errado. Nós estamos correndo atrás de Cristo. É o que ele está falando.
Você correndo atrás de Cristo, tendo Cristo com você, ele vai te dizer como fazer as coisas do mundo. Mas é ele no governo, é o Espírito Santo. Não é você no governo. Essa pegadinha dos religiosos ou do inimigo na mente dos religiosos que entende que ganhar o mundo é ganhar o reino. Não é. Quem ganha o mundo não ganha o reino. Você pode ganhar o reino e, se Deus tiver como propósito, você ganhar o mundo, mas você ganhou o reino. O mundo não significa nada para o reino. É uma passagem. Pelo Espírito, ele escolheu essa palavra para nos ensinar o que é avançar para Cristo. Então ele está dizendo, não cruze seus braços, não. O autor de Hebreus, por exemplo, diz assim, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Lembra essa expressão do autor de Hebreus? E ali significa a morte mesmo. Ainda não tendes resistido até a morte. Não sabemos se foi Paulo que escreveu Hebreus, provavelmente não. Mas essa é a ênfase de Paulo também. E veja aí como ele usa essa palavra. Esticando de maneira excessiva, ao limite máximo, para alcançar alguma coisa. Isso é que ele chama de avançar. Então, de novo, pergunta para nós. Irmão, você tem se esforçado de modo excessivo para atingir essa meta? Que meta? Conhecê-lo. 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 Mais intimamente, mais profundamente. É isso. Não é meta para fazer mais, para pregar mais, para ensinar mais, para ser mais útil. Para conhecê-lo, amá-lo, segui-lo, ser dele, estar com ele. Esticando-me o mais possível, avançando. Então, vamos lá para a Epístola aos Coríntios. Tudo que nós podemos fazer nessa epístola, se fôssemos usar os 3 tempos que teremos, as 3 noites para estudá-la calmamente, creio sem dúvida que seríamos, sim, bastante ajudados. Mas há algo mais no meu coração, sem dúvida alguma, que tenho recebido do Senhor, que eu gostaria de partilhar nesses dias também, entre eles, entre os assuntos e encargos, 2 Timóteo, como já falei. Então nós vamos passar por essas marcas um tanto objetivamente, mas não superficialmente. Confiamos no Senhor assim. E que você leve essas marcas diante do Senhor em meditação e em oração, para que o Senhor possa te ajudar pessoalmente e nos ajudar como Assembleia do Senhor. Então, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir aí, por favor. Antes de irmos ao primeiro texto, agora sobre 1 Coríntios mesmo, precisamos fazer uma diferença. Então, preste atenção aqui, por favor. Nos ensinos de Paulo, em particular, há uma diferença muito clara entre espiritualidade e maturidade. Por favor, ouça com atenção. Creio que seja de muito valor para as nossas vidas. O que é espiritualidade? Vamos colocar de outra maneira. Como Paulo poderia definir para nós o que é espiritualidade e o que é maturidade? Não são iguais as duas coisas. Creio que o primeiro equívoco que cometemos é achar que as duas são a mesma coisa, mas não são. Então, como Paulo definiria espiritualidade? Se você estudar os escritos de Paulo, penso que você chegará à mesma conclusão. Espiritualidade é ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Ok? Você é ensinado, iluminado e governado pelo Espírito Santo? Você tem essa certeza? Porque é essa certeza que diferencia o Filho de Deus de certa maturidade, com certa maturidade, do ímpio. Ele não precisa convencer o ímpio, o religioso, o ateu. Ele tem a certeza que quem ilumina é o Espírito Santo, quem ensina e quem governa é o Espírito Santo. Vamos escutar mais. Santo. Então parece que aqui já fica claro que espiritualidade não é igual a maturidade. Por quê? Todos aqueles que nasceram de novo, todos, um bebezinho espiritual, que creu no Senhor o mês passado,
Ele tem a capacidade espiritual dada pelo Senhor, porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Então ele tem a capacidade de Deus de ser iluminado, ensinado e governado pelo Espírito Santo. Não está claro? Ou seja, qualquer criança em Cristo pode viver uma vida realmente espiritual. Se ele está aprendendo a ouvir o Senhor, está aprendendo o que significa estar aos pés do Senhor, está aprendendo na linguagem de João agora, ouvir a unção que vem do Santo e nos ensina a respeito de todas as coisas. Todas Se ele as está coisas. aprendendo a ouvir o Senhor, ele está vivendo uma vida espiritual. E não